Olá, telespectador do AmazonSat. Este é o programa Literatura em Foco. Eu sou o Abraim Base. Gravamos aqui na Academia Amazonense de Letras. Claro, estamos na Biblioteca Genesino Braga. Recebo hoje com muito prazer a escritora Ana Moreira. Falamos de Itacoatiara, falamos de alguém que faz um trabalho infantil belíssimo. E eu tenho certeza que você vai gostar. Ana, primeiro eu quero dizer para você da nossa satisfação em recebê-la no programa, mas ao mesmo tempo transmitir nosso carinho, nossa atenção pela obra muito bem produzida por você. Graças. Como nasce esse livro? Democracia na Floresta nasceu da minha preocupação enquanto mãe em orientar o meu filho a respeito da nossa democracia, de como viver em sociedade no momento em que estamos vivendo. Ele foi ambientado na floresta amazônica e eu escolhi esse pilar, floresta amazônica, porque é uma outra preocupação. Nós temos que orientar nossas crianças a respeito da preservação da floresta amazônica. Então, enquanto mãe, você sempre faz o melhor para o seu filho, né? Então, eu procurei esses dois pilares que eu tinha preocupação de quanto ele fosse viver no futuro, de um futuro melhor, para ele ter esse conhecimento para um futuro melhor, né? Saber viver em sociedade dentro da democracia, sabendo o que é uma democracia e personificando os animais da nossa fauna e a nossa flora. Você fala de democracia e para que o telespectador possa te entender, você não especifica política, mas você fala do ato democracia, o agir democraticamente. Isso. E os bichos transmitem exatamente esse entendimento. Sim. Quando eu pensei na preocupação de mãe, como ensinar esse tema tão necessário e que ele é pouco explorado com as crianças, ou nenhum, pelo menos eu não conheço muito disso, tem pouco, mas não na nossa região, eu pensei em fazer, primeiro, a explicação sobre orientá-lo a respeito do ato democrático em si, como viver numa sociedade democrática verdadeiramente, sem a desconstrução, né, de como ela é na sua essência. E eu pensei nos bichos, por quê? Porque criança gosta de bichos. Então, você quer encantar uma criança, coloca bichos na historinha, coloca esses personagens. E se você vai fazer uma história, você vai contar uma história original, criar uma história para contar para uma criança, e você é da região amazônica, você tem um palco rico e grandioso, que é a nossa floresta majestosa. E então esse foi o palco que eu escolhi, até para juntar esses dois valores que nós temos, essas duas riquezas, né? Como viver em sociedade, numa sociedade democrática verdadeiramente, e ao mesmo tempo ensinar essas crianças a preservar a floresta, né? Fazendo com que eles possam se apropriar do que é seu de fato, que hoje nós vivemos uma grave situação de que nossas crianças não têm esse conhecimento da floresta. Eles têm na mão, na palma da mão, no celular, na TV, no computador, YouTube, enfim, os animais, os bichos de fora. Então, a gente precisa orientar as nossas crianças a respeito dos nossos bichos. Como a gente vai fazer isso se a gente não tem, se nós não temos o controle, digamos, das mídias? A gente pode fazer através de livros. Foi onde eu vi como eu posso contribuir enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto uma pessoa da região rica que nós temos, e a gente precisa ambientar essas crianças, fazer com que elas tenham pertencimento para se apropriar do que é seu de fato. E a gente começa com essas sementes, mostrando uma historinha infantil para que elas possam entender. E aí, em forma de livro, ele tem um alcance maior. Esse universo do livro infantil, ele
é pouco consumido, produzido aqui. De certa forma, 99% da nossa produção vem das grandes cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. E você penetra nesse universo e de uma forma muito profissional. Você contrata uma equipe para trabalhar a obra. Como foi a receptividade do teu livro, por exemplo, em Itacoatiara? Olha, em Itacoatiara teve foi uma surpresa, né? Porque eu sou itacoatiarense, com muito orgulho. E quando foi anunciado que teria o lançamento do livro também em Itacoatiara, porque já tinha acontecido aqui em Manaus, foi uma surpresa para as pessoas, foi encantador ser recebido lá. Uma pessoa que me deu grande apoio, Dr. Francisco Gomes, historiador de Itacoatiara, uma pessoa brilhante. Então, ele ficou encantado com o livro, quis compartilhar com os itacoatiarenses e o livro está sendo trabalhado nas escolas, apresentado nas escolas e, às vezes, surpreendentemente, até por crianças. Elas veem o livro, gostam do livro e apresentam para sua professora, a professora vê o livro. E assim ele vai tomando... conquistando seu espaço. Exatamente, conquistando o seu espaço através para quem foi feito, para as crianças. De certa forma, você... traz nesse mundo literário infantil a oportunidade de se projetar. Sim. Fale das dificuldades. Quando eu criei a história Democracia na Floresta, eu não tinha intenção de transformá-la em livro. Eu não sou desse espaço literário, eu sou... Quer dizer, não era. Não era isso. Agora já é. Sim, então eu não tinha ideia. A ideia que eu tinha de livro era a paixão que eu tinha dos livros, mas na minha infância, por exemplo, eu não venho de uma família de leitores e nem de letrados, né? Pai e mãe semi-analfabeto e tudo, apesar do meu pai ele ter muito interesse que nós estudássemos, mas ele não tinha estudo e a questão da compra de livros não era uma coisa que a gente tinha em casa, mas a gente tinha histórias contadas, né? A parte tanto de avô paterno quanto materno, meus pais, pai, mãe, e sobretudo meu avô materno, Luiz Pereira da Silva, meu amado vovô Lulu, ele encantou a minha infância com histórias. Então, quando eu vi o meu filho com dificuldades de aprender, com dificuldades de entender um assunto, imediatamente eu resgatei esse encantamento da infância para dizer, tem uma forma de educar com história. Então, daí eu resolvi, quando eu fiz a história, que eu resolvi transformá-la em livro, foi um trabalho muito maior do que criar a história, com toda certeza, porque eu precisei desbravar um terreno onde eu não conhecia. E você vai para um segmento que é muito exigente, né? Muito exigente, mas eu sou mais exigente ainda, porque quando a gente chega nas editoras, eles colocam um posicionamento, tem que ser desse jeito, dessa forma, assim, mas eu tinha o meu jeito amazonense de ser, que tinha que ser desse jeito, os bichos precisavam ser característicos. Por quê? Porque as crianças eu precisava apresentar para a criança esses bichos. Eu peço licença, vou te interromper por alguns segundos e peço licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo, pedindo desculpas porque eu estou muito gripado. Me aguarde, eu volto já. Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com Ana Moreira. Falamos de Democracia na Floresta, claro, um livro infantil que chega para ficar. E, naturalmente, nesse mundo difícil que é o mundo das crianças. Ana, a escolha dos animais, você fez uma escolha com muita atenção. Até porque esses animais têm voz, eles se comunicam. Me fale como você escolheu os animais.
A escolha dos animais, ela se deu de duas formas. A primeira é que eu queria apresentar o maior número possível de bichos, né? E quando eu fui criando, dentro do contexto da história, eu fui casando o que aquele animal, aquele bicho, né, poderia fazer, qual a atuação dele dentro da narrativa. Por exemplo, a anta, ela é a jardineira da floresta. Ela anda longas distâncias para se alimentar e ela, justamente por isso que ela é a jardineira, porque ela é frutífera, então ela espalha as sementes por onde ela anda. Dentro da narrativa, ela representa os moradores que são mais distantes, são aqueles que estão à margem da sociedade, então ela vai falar por eles, justamente porque ela faz esse caminho verdadeiramente de andar longas distâncias. E o jabuti, por ser lento, ele é mais calmo na sua decisão, mas ele é um estudioso, ele não tem pressa para falar as coisas, porque ele está sempre preparando o futuro. E, claro, o senhor coruja, o representante maior da sabedoria, da filosofia, ele é o grande líder de toda a floresta, é ele quem organiza as reuniões, é ele quem comunica todo mundo, né, para participar, é ele que orienta, ele é o intermediário entre entre todos os candidatos que estão lá, ele é o orientador, ele é o mediador, digamos assim. De fato, você traz ainda um tema que é muito falado, mas não na literatura infantil, que é exatamente a democracia. Quando você fala democracia, você não se preocupou politicamente com essa democracia. Você trouxe ela no contexto infantil, mas deixando a mensagem. Me fale disso. A questão era orientar, se nós vivemos numa sociedade onde vivemos uma democracia, somos uma democracia, e a partir do momento que você vê essa democracia desconstruída, você precisa orientar as crianças a respeito disso. Então, não é para outras pessoas que esse tema vai ser para crianças, para orientar, tanto que os bichos também foram usados na intenção de que não sabem. Então, eles são as crianças, não sabem, precisam de uma orientação, precisam de uma luz, né? Então, a questão é orientar, falar sobre a democracia do jeito que ela é, do princípio. Ela funciona desse jeito, não como ela está, mas como ela é. Essa construção do meio ambiente não é muito fácil de falar. Quando você fala de meio ambiente, não é tão generoso como se propaga. Mas você teve uma facilidade muito grande. Você navegou nesse universo infantil, mas ao mesmo tempo com a seriedade de deixar a proposta do meio ambiente, de preservar a Amazônia. Sim. Como é que foi isso? Nós temos um discurso de que temos que preservar a nossa floresta. E só existe uma maneira de você preservar, seja a floresta, seja a família, se você tiver amor por isso. E para você ter amor por alguma coisa, você precisa conhecer. Então a ideia era apresentar essa floresta para que as crianças pudessem se apropriar do que é seu e então despertar esse amor a partir do conhecimento, de conhecer os nossos bichos, despertar esse amor e assim vir esse cuidar, porque o meio ambiente, eu apresento o meio ambiente como uma forma de responsabilidade coletiva, para que aí entra a democracia, né? A responsabilidade de todos em preservar, é unido, é a união. E essa congregação dos animais vem exatamente representar as crianças no todo. No todo, sim, exatamente. Eles são as crianças, né? Vamos dizer assim, que precisam de orientação, que precisam de cuidado, que vai ter ali uma falta de entendimento, mas vem alguém para ensinar. E é sempre plantando uma semente para que eles possam florescer no futuro.
numa viagem comum é muito fácil. Sim. Mas navegar na Amazônia para buscar uma escola lá naquele municípiozinho, naquele interiorzinho pequenininho, e você fez isso. Sim. Você foi lá com aquelas crianças que muitas vezes não viram um livro além dos seus livros escolares. Você levou essa palavra. Me Sim. fala dessa experiência. Em março agora, eu de férias do meu trabalho, então eu peguei as minhas férias com esse compromisso de divulgar o livro onde eu percebia que não estava tendo esse alcance. Então, o meu avô, ele mora na comunidade Ilha do Cumaru, ele mora na Ilha do Cumaru. Então, eu peguei o barco, fui até lá e no outro dia combinei com as pessoas para que a gente fosse visitar as comunidades mais próximas. E levei um livro para doar para cada um, para dar o exemplo. Enfim, eu não podia imaginar a recepção que eu tive das crianças. Eu não imaginava, eu pensei, meu pensamento, vou doar um livro para a biblioteca da escola. Pedi antes o nome, já levei autografado, com a dedicatória certinho, mas quando eu cheguei lá, a diretora, tive uma recepção muito calorosa, muito impressionante. E ela não me deixou ficar sem falar com as crianças, me levou nas salas e foi uma recepção muito grande e foi onde eu pude perceber que a gravidade da falta de literatura infantil nas nossas bibliotecas, sobretudo nas bibliotecas do interior, ela é muito grave, porque não temos livros. Quanto menor a criança, mais raros são os livros na biblioteca para essas crianças. Mas a doação do livro acendeu uma luz, sabe, uma possibilidade. E ao falar com as crianças também, eu pude falar um pouco da floresta e sentir o quão grave momento estamos vivendo da falta de pertencimento, sabe? De se apropriar da nossa floresta. Porque ao mostrar para elas o livro e perguntar para elas, falar para elas sobre os animais que continham no livro, elas me perguntaram, e o elefante? Então você vê o que elas recebem na mídia, nos desenhos. Quer dizer, a África estava mais na vida deles do que a Amazônia. Então, assim, faz-se muito urgente que a gente coloque os nossos livros, a nossa literatura regional nas nossas escolas. As nossas crianças, elas precisam se apropriar do que é delas, entende? As escolas do interior, muito pouco têm um embrião chamado biblioteca. Como você analisou isso? O que tem é meio coletivo, com a mistura de livros, não tem aquele encantamento que a criança tenha vontade de estar numa biblioteca. Não existe isso, eu não vi isso. Tanto que em algum momento, que eu ainda vou postar no meu Instagram, houve um momento que eu disse, quem quer segurar o livro para foto? Invadiu todas as crianças em cima de mim, todas vieram ao mesmo tempo, ou seja, elas estão com sede de conhecimento, de uma coisa nova, de uma coisa bem ilustrada, colorida, que chame a atenção de criança. Os livros que eu vi nas bibliotecas é muito lamentável, é triste, não temos. E os que tem, que fala de bicho, não são os nossos bichos. De qualquer maneira, o seu trabalho também alcança um segmento atípico. Sim. Que é um segmento que você vive. Isso. 24 horas, vive dentro da própria experiência de casa. Isso, sim. Uma das preocupações também foi exatamente por o meu filho ter o diagnóstico de autismo leve e as atividades dele na escola, elas são adaptadas. E esse assunto, ele vai viver numa sociedade. Ele precisa entender como funciona uma sociedade. Então, as crianças de hoje que não têm nenhum diagnóstico, digamos assim, elas já vão ter dificuldade de viver numa democracia desconstruída. Então, é muito importante, é um tema muito importante que ele precisava estar nas escolas em todos os aspectos, esse assunto, porque é onde a gente vive, é onde a gente vai passar toda a nossa vida convivendo nessa sociedade. Tá certo. Eu, novamente, vou interromper a nossa convidada e pedir licença de você, mas eu prometo, vamos voltar já.
Estamos de volta, é o terceiro bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com muito prazer com Ana Moreira, Democracia na Floresta, um livro infantil que vale a pena estar nas escolas. Ana, citações de caráter universal. Você teve uma preocupação muito importante. Me fale disso. Eu fui questionada, inclusive, pelas editoras que eu mandei o livro na intenção de ser publicado por elas, a respeito dessas frases impactantes e universais e de, digamos assim, muito adulta, não ser considerada para criança, né? Fui questionada verdadeiramente disso. Havia essa intenção? Havia, com certeza, foi totalmente de propósito. Por quê? Porque a natureza, ela nos ensina em todas as suas formas. Então, o que acontece com a matriz das sementes, das árvores? O que é que elas fazem? Se você observar a natureza, você vai ter lição para tudo na sua vida, observando a natureza. O que é que elas fazem quando elas querem que a semente se espalhe? Porque esse é o objetivo, né? Aumentar a floresta, no caso das árvores, ela tem as sementes aladas e algumas delas têm umas asinhas que parecem borboletas. E outras são, por exemplo, a castanha, ela vem envolta num ouriço muito forte, não tem como quebrar fácil, ela precisa que um roedor, no caso a cutia, faz isso muito bem. Então essas frases, elas são essas sementes encapsuladas, que você vai colocar no campo fértil, no solo fértil, que é a mente de uma criança, essas sementes encapsuladas. E com o tempo, quando elas crescerem, vai florescer. Quem são daquelas sementes que tem a asinha de borboleta, o aspecto de uma borboleta? Os passarinhos pensam que é uma borboleta. Então ele pega, achando que vai ter uma refeição, mas ele não consegue porque não é. Aí ele bica, e a partir dali ele não vai comer, ela vai germinar e florescer. Então, quem são essas frases? Elas são sementes encapsuladas no campo fértil de uma criança que você vai semear. E quem são os roedores e os passarinhos? Os professores, os pais, que vão dar luz a essas sementes e elas vão florescer no futuro. E eu digo isso a partir da minha própria experiência enquanto criança. Eu sempre fui muito apaixonada por palavras difíceis, palavras diferentes, me encantavam as palavras. E quando pequena, que eu ouvia uma palavra que eu não conhecia, eu ia na escola, a gente não tinha nem dicionário em casa, e na escola eu pegava o dicionário para ver que palavra era aquela. E algumas palavras, uma em específico, uma frase, ela conseguiu mudar o contexto da minha vida no sentido de conseguir o meu primeiro emprego. Porque era algo impactante e eu guardei isso por 20 anos, mais ou menos, assim. Não, menos um pouco, 15, vamos lá. Eu guardei essa frase. Então, o que é isso? Ela é uma semente que ela foi plantada ali, germinou e floresceu quando adulta. Entende? Então, as crianças, elas têm esse potencial, nós subestimamos muito a sua capacidade, mas o que acontece? Por que eu deixei e insisti e ficou? Porque ninguém colhe o fruto no dia que planta. Então, você tem que plantar agora. A hora da gente fazer essa mudança para esse futuro melhor que nós tanto queremos, a hora de semear é agora. E para o futuro vai germinar e florescer. Essa geração é impossível mudar. Acredito que estão com seus pensamentos formados e as pessoas não abrem mão daquilo que elas pensam, né? Elas são firmes no seu conceito. Então nós temos que trabalhar nas pequenas mentes para que no futuro a gente tenha realmente um futuro melhor. A hora de semear é agora. Como foi a chegada desse livro na tua casa com teu filho? Foi um momento mágico, porque eu fiz fora, né? Não foi possível fazer aqui, então teve muita demora, o lançamento foi adiado inclusive 2 vezes, então a hora que chegou,
eu deixei para ele uma surpresa, né? Eu abri o livro, deixei lá em cima da mesinha, da bancada de estudo, e ele lá procurando, sempre enxergando a novidade, que tem uma novidade, já vai, quando ele já viu, foi de longe que ele reconheceu. Foi muito engraçado. Mãe, o seu livro! E pegou, filha, o seu livro. Ele acompanhou toda a história. Cada capítulo que eu fazia, ele era o primeiro leitor. E é um crítico. Quando tinha uma palavra que ele não conhecia, ele dizia: mãe, você exagerou aqui, essa palavra não existe. Ele era muito pequeno quando eu fiz a história, ele tinha 7 anos, mas a questão da dificuldade para a publicação é que consegui lançar ano passado. Mas ele leu, acompanhou passo a passo da história. Tá certo. Novamente, eu peço licença da Ana, peço licença de você, telespectador, porque esse é um momento muito especial. E sabe por que é especial? Porque você tem a chance de conhecer uma nova obra. Assista, é a dica literária. Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou Abraim Base e esta é a dica literária do programa Literatura em Foco. Um domingo em festa. Afinal, era o aniversário da nossa jornalista, membro da Academia Amazonense de Letras, Mazé Mourão. Mas era muito mais do que um aniversário. Era reunião de amigos, de intelectuais. Era a congregação de acadêmicos, mas era principalmente o lançamento do livro Mazé na Ilha. A Academia Amazonense de Letras estava lá. Um lançamento fantástico. Centenas de pessoas. Mazé, jornalista conceituada, escritora competente, leva o seu leitor à Ilha da Magia. Claro, lembramos de Caprichoso, lembramos de Garantido, mas lembramos principalmente de textos maravilhosos dessa jornalista competente. Ela que marca a cidade de Manaus com suas crônicas. Ela que carrega consigo a tradição de uma família importante, a família Mourão, uma família de educadores, uma família que construiu um nome respeitado em nossa cidade. Foi um domingo alegre. Para variar, todos seus amigos presentes. Não foi, de certa forma, simplesmente um encontro. Foi um belo lançamento. Essa é a dica literária do programa Literatura em Foco para você. Leia Mazé Mourão, Mazé na Ilha. Estamos de volta, é o 4º bloco do programa Literatura em Foco e eu gravo hoje com muito prazer com Ana Moreira. E falamos de democracia na floresta. Claro que você está tendo a oportunidade de viajar no livro infanto-juvenil produzido aqui no Amazonas. Nós que bebemos da fonte de tantos livros que vêm das grandes cidades para Manaus. Como você analisa o papel da escola na formação de leitores, construindo esses valores sociais? Muito bem. Eu tive agora, no dia 4, na creche escola Magdalena Arcidal. Tive uma surpresa muito grande, que quero aproveitar o momento para agradecer as meninas e parabenizá-las por todas, pelo trabalho incrível que eles estão fazendo, porque
foi muito além do que eu imaginava que poderia alcançar, no sentido de que eu não pensei nesse livro para as crianças muito pequenas. No entanto, elas saíram na frente das outras escolas, já trabalhando com o livro, com as crianças pequenas, apresentando os animais, que é o meu objetivo principal desse semear para o futuro, de que elas conheçam os bichos, é o primeiro ponto. Então, como que elas estão trabalhando lá esse livro? Com uma espécie de teatro que eu também nem conhecia chamada Lambe Lambe. Trata-se de uma caixa onde os personagens estão lá, é só um buraquinho onde a criança sozinha olha, assiste, dependendo cada grau de tamanho das crianças, eles vão aumentando o conhecimento. Os pequenininhos é só mostrando os animais e dizendo os nomezinhos deles, e os maiorzinhos já dá mais outras informações da floresta amazônica e tudo mais, e é um trabalho incrível. Eu fiquei bem impressionada. Então, assim, é uma parte que eu me surpreendi, que eu não tinha pensado nesse tamanho, mas ele vem colorido justamente para que encante essas crianças. No caso, o meu filho, ele demorou muito a ler por conta da condição dele, então eu fiz ele. Por isso mesmo ele foi feito de forma verbo-visual, porque ele não conseguia ler, mas ele entendia toda a história pela imagem. Então eu tive todo esse cuidado. O livro foi feito inicialmente para ele, mas se estendeu para outras crianças, afinal de contas o futuro não se faz só de um. Claro, com certeza. Esses ensinamentos, que na época foi avaliado para uma criança que você tem em casa, seu filho, eles acabam chegando na escola. O que você espera dessas escolas, uma vez que os livros que estão nas escolas particulares são produzidos fora de Manaus? O que você espera, você que está trabalhando as escolas públicas do município e do estado? Olha, a sociedade ela é feita como um todo, não importa se a escola é pública ou privada, nós estamos vivendo numa mesma sociedade, né? Não é separado, até porque a democracia ela é junto e ela é a união, ela não é partida, ela é unida, né? Então, para que o nosso discurso que nós mantemos de preservação da floresta amazônica, de um futuro melhor para os nossos filhos, ele seja realmente construído agora, é preciso que todas se adaptem a esses valores amazônicos, né? Trabalhando na nossa literatura, os nossos livros, que sejam os paradidáticos, os autores regionais, né, que nós temos na nossa produção, colocar nas escolas. A gente não tem isso, é muito pobre dessa literatura. Como vamos ter a preservação do meio ambiente se as nossas crianças não estão sendo ensinadas ao seu ambiente, né? A ter o pertencimento da sua floresta, a se apropriar do que é seu. Eles só vamos conseguir isso a partir do momento que nós ensinarmos para eles isso. E o primeiro passo é começando a conhecer nossos bichos. Eles precisam conhecer que na África tem leão, elefante, girafa, sim, mas se você vai falar deles nos nossos livros, que diga de onde é. A criança recebe o conhecimento que nós passamos para ele. É uma responsabilidade nossa ensiná-los, né? Então, nas bibliotecas das escolas é preciso trabalhar, pelo menos os paradidáticos, que é uma coisa que mais de escolha, a gente poder fazer isso. O livro te empolga. Sim. Dá para perceber. Teu filho te estimula. Sim. Planos para o futuro, já sei que já tem outro trabalho sendo preparado. Sim, na verdade, o livro Democracia na Floresta, ele não tem um fim, ele tem uma continuidade, né? Então é uma trilogia, e onde eu vou dar sequência na história que foi começada, né? Primeiro se ensina sobre o que é democracia, e depois terá a eleição de um
representante dessa floresta. E o próximo livro será a fiscalização desse trabalho, desse representante, uma vez que falta até para nós adultos a responsabilidade de fiscalizar aquilo que a quem a gente deu essa responsabilidade. Você já levou essa obra a alguma escola particular? Como foi essa receptividade? Olha, na escola particular, a única que eu levei de fato foi em Itacoatiara, né, que o lançamento ele foi mais rico em professores, então ele foi levado o livro dessa maneira, e também por crianças que viram o livro e apresentaram para os seus professores. Foi algo assim muito inusitado, da criança perceber a importância do livro e levar para a sua escola, apresentar para a sua professora, e a partir dali o livro fazer parte da biblioteca dessa escola. A sua ideia principal como autora da obra é construir uma sociedade do futuro, sim, não é verdade? Isso. É construir essa sociedade, esse mundo melhor, que a gente tem esse discurso de que queremos um mundo melhor para nossos filhos e netos. Então a questão é trabalhar agora, porque do jeito que estamos vivendo no momento, se continuarmos assim, deixaremos de herança uma democracia muito ruim. Desafios, Ana, desafios daqui para frente, você que venceu a primeira etapa, desafios que você planeja colocar na sua jornada. Uhum. O trabalho de pertencimento da floresta para essas crianças, o trabalho de se apropriar do que é seu, ele é muito árduo e muito grande. O livro é como um chamado, né, para que outros autores possam desenvolver esse trabalho, dar continuidade juntamente comigo, um chamado para os professores que possam trabalhar esse livro. O livro está pronto, foi feito por recurso próprio, tirado do meu 13º, aquilo que sobra das férias, sabe? Então foi vontade de fazer. Então, com isso eu quero também mostrar, não no sentido de ser exemplo, no sentido de ser exemplo de que quando a gente realmente deseja um futuro melhor, a gente consegue. Eu trabalho o dia inteiro, sou servidora pública em dois concursos. Então, esse livro ele nasceu na época, eu morava na Cidade Nova, trabalhando na Praça 14, e esse livro ele nasceu em grande parte dentro dos ônibus. Não dá para escrever, faz um áudio da rima que nasceu, porque você não precisa parar para pensar, o pensamento flui onde você estiver. Então ele nasceu assim, chegando em casa, e depois de fazer a criança dormir de toda aquela jornada, aquela segunda jornada que toda mãe tem, e colocar a criança para dormir, é que eu ia fazer o livro. Tá certo. Novamente, eu vou interrompê-lo e peço licença para isso. Peço licença de você, telespectador, mas eu volto já, me aguarde. Voltamos. É o quinto e último bloco do programa Literatura em Foco. Naturalmente, recebemos com prazer, eu e a nossa equipe, Ana Moreira. Falamos de democracia na floresta. Falamos para você de Itacoatiara, especialmente você daquelas comunidades muito próximas de Itacoatiara. Ana, você deixou no final do quarto bloco um fato interessante. Você disse dentro dos ônibus. Sim. Como é pensar, como é sonhar com as dificuldades de quem está dentro do ônibus esperando para chegar em casa e construindo na mente, no celular, perguntas para um livro que te tornou autora? É somente pensando num futuro melhor para o meu filho e para as outras crianças. É a única maneira que você consegue, dentro de um ônibus, onde tem muito barulho, onde cada um ouve o seu celular
no tom que quer, no seu conteúdo que quer, é um desafio realmente grandioso. E depois de uma jornada de trabalho. Então, assim, é muita vontade de fazer. Quando você quer fazer o melhor, você faz. Nós temos que assumir a nossa posição na democracia, enquanto cidadãos, né? No livro eu falo muito dos seus direitos e deveres. E é importante ressaltar que o dever vem primeiro. Primeiro você faz, você é exemplo, você mostra. Eu fiz o livro, eu publiquei o livro e estou doando um exemplar nas escolas públicas ribeirinhas, porque eu sei que o alcance dessas crianças ao livro vai ser muito mais difícil do que as que estão na cidade. O livro, ele é educativo. Sim, com certeza. Mas ele é principalmente produto de um sonho de alguém que tu tens em casa, que te espera todos os dias retornando do trabalho, mas um sonho de educar uma sociedade do futuro. Sim. Quando eu criei a história Democracia na Floresta, eu criei para ele, porque por conta da sua dificuldade, eu precisava adaptar esse tema, né? Importante, como ele ia viver, uma criança que você já tem a preocupação em si de criar um ser humano, educar, porque ele será um adulto, né? Então você vai educar essa criança para ser um adulto, você vai orientá-lo para esse futuro. Então, esse tema, democracia, a vivência, a nossa vida em sociedade, isso é muito importante porque a gente ensina outras línguas, outros idiomas, matemática, tudo isso é importante, mas a nossa convivência a gente não ensina. Então, as crianças aprendem, e ele nasceu muito do que ele me trazia. Quando eu chegava no final do dia em casa, ele sempre tinha uma pergunta. Naquele momento que estava muito polarizada a nossa democracia, que ainda está, mas foi um começo bem pesado, né? Então ele chegava em casa me perguntando coisas que eu pensava todos os dias. Eu preciso fazer alguma coisa. Você tem que assumir a sua posição na democracia. Nós somos uma democracia. Quem tem partido são os políticos. Nós somos uma democracia. E o que nos torna forte é a união. Então eu precisava orientá-lo disso, ele precisava saber disso, porque o que se ouve de fora é muito poluído. As crianças ficam perdidas nesse universo de poluído, desconstruído, da desconstrução da democracia. Então eu precisava orientá-lo da sua originalidade, de como ela é, de fato, da sua essência. Então eu fiz a história, construí a história, lia com ele, então foi todo um passo a passo, pegando sempre os dois pilares, a vida, como conviver em sociedade e a nossa floresta amazônica. Floresta amazônica. Fale do orgulho de ser de Itacoatiara, orgulho de escrever uma obra importante, bem feita. Sim, a Amazônia, ela é conhecida mundialmente. Então não tem como a gente não se sentir importante só de nascer na Amazônia. Todavia, se a gente não tem naturalmente esse olhar para a floresta, há uma frase de um pensador, filósofo, não recordo o nome dele agora, mas que ele fala assim, ó: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Então, ou seja, na convivência todos os dias não vê o valor da floresta, a sua beleza, as suas cores. Então nós temos que encantar as crianças com isso. Quando eu estive agora em março fazendo esse passeio pela minha floresta, pelos rios, acontece um fenômeno muito incrível na cheia dos rios, porque aquele caminho que você faz quando tá seco, há uma passagem, a mata um pouco mais baixa, quando o rio enche, aquilo vira uma avenida. Então os barcos passam por ali, chamado de furos, bocas e tal, mas a gente passa no meio da floresta. E de um lado e de outro você ouve os pássaros, estão tudo ali voando na sua frente.
E quando em alguns momentos onde a terra é mais baixa, você vê blocos de árvores assim, tudo cheio de água. E aí, nesse passeio, a gente fazendo, eu com uma criança do meu lado, 8 anos, e aí eu disse assim, mas que a gente saiu assim, fez uma curva e quando entrou viu aquela cena, assim, aquela imagem, aquela paisagem. Eu falei, mas que coisa linda, era um passeio que eu queria muito fazer. Mas que coisa linda! E ela falou, pois é, pena que tem essas árvores no meio, porque ela estava olhando apenas os rios. E eu falei, você não percebe? Isso é uma cidade, veja bem. As árvores baixas, elas são as casas e as mais altas são os prédios. Veja os moradores, aí a gente ia passando, tinha uma teia de aranha, um passarinho, uma coisa, e o passarinho voando e um macaco gritando. E aí, olha, fale com ele, nós estamos na casa dele. Com licença, senhor macaco, vamos passando por aqui, mas foi fácil, já foi. Tia, olha ali a casa do senhor Japim, e daí pronto, já vai. Encantou a mente da criança. Uma associação imediata Sim. do fato história. Isso. História para a criança. História para a criança. Uma curiosidade, você costuma ler histórias para seu filho à noite? Com certeza, ler e contar as histórias que eu recebi na minha infância, que eram essa história de pertencimento. Daí vem o amor e o orgulho. Porque o meu avô contava essas histórias, meus pais também contavam, mas sobretudo meu avô materno, né? Ele falava dessas histórias, quais eram as histórias que encantavam as crianças e que me encantou e despertou todo esse amor. Histórias de onça, história de macaco, história de cutia. Ele tem uma frase repetida que ela inclusive está na minha dedicatória do livro, quando ele chegava em casa, na casa dos meus pais, e a gente corria para cima dele, vovô, conte uma história, vovô. Ele dizia, quem conta história de dia cria rabo de cutia, só para que a gente não perturbasse naquele momento, mas de noite ele ia contar. Então, o macaco é o prato predileto da onça, tem sempre, mas ele é astuto, então tem muitas histórias desse tipo. Tá é certo. Isso que encanta. Olha, Ana Moreira, uma alegria enorme te receber, uma alegria enorme atender o pedido do meu amigo Francisco Gomes. Sim. Mas nós estamos chegando ao final do programa. Sim. E você agora tem aquela câmera à sua disposição para rapidamente deixar suas despedidas e, naturalmente, seus agradecimentos. Tá. Inicialmente, quero lhe agradecer muitíssimo, dizer que esse programa me encantou durante muito tempo e, na época, era inconcebível pensar que um dia eu estaria aqui. Isso é um fato, assim, muito incrível, que eu ainda estou reflexiva sobre isso, de como as coisas se conduzem, de uma admiração que eu tinha para estar ao seu lado hoje. Muito obrigado. E agradecer ao Dr. Francisco Gomes, historiador, ilustríssimo cidadão de Itacoatiara, que me deu a oportunidade de publicar o meu livro lá, de lançar o meu livro lá e de fazer essa ponte, de ter essa admiração, compondo com ele também, que tem profunda admiração por Itacoatiara, e agradecer a todas as pessoas que tiveram contribuição na formação desse livro. Opinião de uma amiga, por favor, lê comigo, veja se tá bom. Eu não estou sendo muito crítica, eu não estou alfinetando ninguém, eu preciso que seja neutro, porque quando a gente trabalha, desenvolve um trabalho para criança, você tem que ter uma preocupação muito grande do que você vai semear naquelas mentes, né? Então eu tive a ajuda de algumas amigas muito importantes, da minha tia, uma tia especial que ela não gosta de ser falada, mas eu tenho grande admiração e muito carinho por ela, e agradecer também aos meus chefes por ter me permitido estar aqui hoje, nesse momento. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco e eu quero pedir desculpas de você, telespectador, porque estou gripado, estou com a voz diferente. Agradecer essa equipe maravilhosa, que sem ela eu não faria nada. E lembrar que na próxima semana eu te encontro, e eu tenho certeza disso, aqui, nesse mesmo canal. Te espero, te deixo um abraço forte e até lá.